Abram em Efésios capítulo 4, Efésios 4, do verso 30 ao 32. Um viver saudável. Nós vamos refletir sobre isso em alguns minutinhos, que nós vamos passar para a nossa assembleia. Um viver saudável. Efésios capítulo 4, do verso 30 ao verso 32. Quando a gente fala de um viver saudável, a gente fala de um viver vigoroso, uma vida de bem-estar. Saudável aqui é que a pessoa está bem fisicamente, espiritualmente e economicamente, né? E intelectualmente também. Então, quando a gente falar aqui sobre um viver saudável, nós estamos sendo enfáticos com relação à saúde mental, física e material. Então, nessa tríplice manifestação de viver, nós vamos encontrar o que é saudável. Eu estou bem espiritualmente, eu estou bem fisicamente e também estou bem materialmente, apesar que a nossa economia brasileira não nos deixa tão felizes, mas eu me considero saudável espiritualmente, fisicamente e materialmente. E Paulo vai nos chamar a atenção de uma coisa muito importante que nós já estudamos. E para que eu possa ter um viver saudável, eu e você, nós precisamos simplesmente de sermos pessoas crentes disciplinados. Porque quem tem disciplina espiritual é porque está seguindo as medidas espirituais, as regras espirituais. Quem tem saúde física é porque está também mantendo-se fisicamente e acompanhando a sua regra de se comportar fisicamente bem, de procurar dar ao seu corpo aquilo que é necessário para que ele possa estar bem. E quem está fisicamente bem, espiritualmente bem, e com isso se sente materialmente feliz com o que tem, é porque sabe disciplinar sua vida dentro do contexto da sua economia, sabe tratar bem o seu comportamento. Disciplina, meus irmãos, nada mais nós estamos estudando sobre disciplina, mas o que é disciplina? Disciplina são regras que nós devemos obedecer diariamente. Para quê? Para que as disciplinas que me levam à minha liberdade de conduta não fira o contexto de princípios moral e ético. Então, disciplina nada mais é do que regras que vão trazer para mim um bem-estar na minha vida espiritual, na minha vida física, na minha vida material e em todo o contexto da vida. Quando eu procuro me disciplinar, eu estou dizendo assim, eu estou me educando, eu estou me comportando de maneira tal que a minha vida em estado de obediência às regras, que disciplinas são regras que não podem ser feridas, né? Isso vai me dar verdadeiramente uma vida cristã saudável, uma vida cristã relevante. Então, um viver saudável precisa ter visão de ter uma visão das regras, dos princípios aonde você vive. A nossa sociedade tem princípios, mas nem todos cumprem as regras como devem ser cumpridas, partindo até dos nossos governantes, que são os primeiros a deixarem a desejar com relação a princípios morais e éticos, né? Mas isso não me impede de buscar uma vida moral e ética. Isso não me impede de ter uma vida saudável, para que o meu comportamento verdadeiramente não venha me desmoralizar. Entendeu, irmãos? Então as disciplinas nos servem para que nós possamos ter uma conduta, principalmente uma conduta cristã, considerando que nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz assim, verso 30:
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Se nós formos ver o princípio bíblico aqui, para que eu e você possamos ter uma vida saudável, qual seria a primeira paulada aqui da nossa cabeça? Qual seria, biblicamente? Primeiro princípio, uma vez que eu quero ter uma vida saudável, Paulo está dizendo que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E por que isto? Porque a minha vida vai ser saudável se eu não entristecer o Espírito Santo. Sinal que nossas atitudes de conduta cristã ferem os princípios. E se fere os princípios, entristece o Espírito Santo de Deus. Ué, o Espírito Santo de Deus fica entristecido? Sim, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica aos nossos ouvidos o que devemos fazer. Então ele nos orienta. E ele nunca vai nos orientar para aquilo que é de conduta errada. Ele nunca vai nos orientar para princípios imorais. Nós já estudamos sobre isso hoje. Então, primeira regra para que eu e você possamos ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida de vigor, temos que ter a visão que não podemos de forma alguma entristecer o nosso capacitador, que a Bíblia diz isto. O nosso consolador, o nosso professor, que é o Espírito Santo, que além de nos consolar, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina. Jesus falou isso: eu vos enviarei, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem um orientador, não vou deixar vocês sem um consolador. E enviou o Espírito Santo, que habita em nós, que orienta-nos, que temos a essência dele. Apesar de muitas das vezes não entendermos isto, não compreendemos isto, mas se eu quero ter uma vida saudável, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não sei vocês, mas eu já entristeci muito o Espírito Santo de Deus. Eu já vacilei feio, Gil, com o Espírito Santo de Deus. Viu, irmã Lúcia? Como eu já dei mole na minha vida com o Espírito, não sei vocês, eu falo de mim, eu respondo por mim. Eu já dei muito mole. O Espírito Santo falou assim: Francisco, não era para tu fazer isso, Francisco. Não faz isso, Francisco. Não continua nisso, Francisco. Então, a tristeza do Espírito Santo é que não é que ele vai nos deixar, porque a nossa atitude quando ficamos tristes com o irmão, nós abandonamos logo ele, não queremos mais saber dele, não queremos mais ter papo com ele. Esse irmão é fofoqueiro, esse irmão é falador, esse irmão é intrigueiro, esse irmão não presta para nada, a gente se afasta dele. O Espírito Santo não, a gente entristece ele e ele continua insistindo para que eu e você não entristeça ele, não vivamos entristecendo ele. E ele procurou sempre nos encher de coisas saudáveis. Por isso ele está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tu foste selado nele para o dia da redenção. Por isso que Paulo lá na carta aos Coríntios falou assim: olha, irmão, esse jovem que cometeu aí essa falha, dá uma disciplina dele, retira ele do meio. Aí Paulo foi injusto, né? Não, Paulo está sendo justo, ó, tira ele do meio e faz o seguinte, ó, tem uma coisa aqui que a gente precisa entender, tá? Quando Paulo fala assim no capítulo 5 de 1 Coríntios, que nós estudamos hoje, ele fala assim, isso aqui eu quero ressaltar com os irmãos, quando ele fala assim, que ele seja entregue a Satanás. Não está dizendo aqui, ó: eu na verdade
versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor da infâmia seja o quê? Versículo 4. Seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, que o poder de Jesus nosso Senhor, este que cometeu tal infâmia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que é isso? Paulo está falando assim: deixa ele para lá, larga ele de mão, não se junta com ele não, entregue a Satanás. Não é isso. Paulo estava dizendo assim: dá disciplina nele, acompanha ele, ele vai ficar dentro do sistema do mundo, que o mundo jaz no maligno. Se ele quiser o sistema do mundo, por ele ter praticado uma falha, ele vai continuar nessa missão dele aí, pecando, se extraviando, e no dia do Senhor é que ele vai ser plenamente julgado para a eternidade. Entendeu, irmãos? Não é que Paulo está dizendo assim: não, esse não presta, isso é um canalha. Não. Se ele entrar, se ele se arrepender, ele vai estar no mundo, mas não vai estar dentro do sistema do mundo. Ele não vai se conformar com aquilo que ele fez. Se ele tem o Espírito de Deus, ele vai ser levado a uma autorreflexão de que ele foi disciplinado por ter falhado. E aí ele se comove, ele se arrepende, ele torna-se afetuoso para com a obra de Deus e se volta para o quê? Para o sistema espiritual. Aquilo que ele aprendeu, ele volta-se. Então ele pede perdão à igreja e torna-se de novo redimido aos pés do Senhor. Mas Paulo fala: ó, deixa ele à vontade, ele tem liberdade de escolha. E Paulo vai dizer isso em Efésios: para a liberdade Cristo nos libertou, mas ninguém pode usar da liberdade para viver uma liberdade em Cristo e da libertinagem. Era isso que Paulo está dizendo: deixa ele livre, deixa ele solto, fala para ele que ele está livre para cometer qualquer tipo de conduta inadequada. Mas se ele refletir, ele volta e a gente perdoa. É nesse sentido, tá, irmãos? Então Paulo está dizendo aqui isso: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E se você se entristecer, arrependa-se. Se você entristecer o Espírito Santo, você se sentir oprimido, cabisbaixo, sabe, desorientado, arrepende-te e volta para o Espírito Santo, porque ele não vai nos abandonar, ele vai estar de novo nos orientando. Por isso que ele está dizendo no versículo 31, verso 31 do capítulo 5 de capítulo 4 de Efésios: longe de vós, o que? Esteja longe de vocês toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia, que é isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho que estar maquinando, eu não tenho que estar, sabe, amargurado, eu não tenho que estar O que é cólera? O que é cólera? Hein? Aqui está cólera. Cólera é o quê? Não, a cólera tem a ver com cólica, meus irmãos. São dores. Cólera é exatamente está associada a dores, a enfermidade, né? Então se afaste disso, né? Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira. Não ireis, meus irmãos. Eu estava falando para ele estava falando para Gil aqui da pouco: ó, Gil, vamos ter bastante paciência, né? Com a assembleia, com tudo. Eu falava para você: vai na tua força, tendo paciência e amor. Aí a Gil falou: eu tenho muito amor e muita paciência. Aí eu falei para ela: Gil, eu tenho muito amor, mas de vez em quando a minha paciência pula a janela. A minha paciência sobe escada, a minha paciência some. E é verdade, nós somos impacientes, e por nos faltar impaciência, nos vai faltar amor, e a gente acaba nos irando, a gente acaba blasfemando, a gente acaba gritando. Não é aquelas pessoas que gritam: aleluia!
Não, não é isso não. Glória a Deus! Não, não é isso. Não é isso não. É gritar com o irmão, é se tornar inquieto, falar mal do irmão em alta voz. Esse desgraçado, chama até irmão de desgraçado, sem graça, né? É isso. E isso tem que estar longe de nós. Se eu quero ter uma vida saudável, uma vida sólida, uma vida em que eu possa verdadeiramente não entristecer o Espírito Santo de Deus, eu preciso estar longe da amargura, da cólera, da gritaria, da ira, da blasfêmia, e bem assim de toda malícia, irmãos. Toda malícia. Não se ire. Eu cheguei aqui de manhã aqui, aí eu vi um montão de roupa peludada. Eu falei, meu Deus do céu, que favela é essa? Mas ali eu cheguei para a irmã Eliane, tira aquela roupinha lá da escadaria. Dia de semana pode bagunçar e botar lá. Mas domingo não, domingo tem que estar impecável a casa do seu, né? Sexta-feira você não dá uma limpeza em casa? Para quê? Para sábado e domingo, tá? Então no domingo, mas a irmã Eliane entendeu, né? Ela entendeu. Eu falei, não, irmã, por quê? É igreja domingo, né? Às vezes o pastor chegou, ai meu Deus, que é isso? Aí tem que controlar, né, as emoções. Não, peraí, vou chamar a irmã Eliane, porque ela fez com muito amor, ela fez com muito carinho. Ela fez uma coisa ali interessante, botou a escada, viu? Né? Botou ali, ela foi subindo de degrau em degrau, foi botando a cara. É isso aí, irmãos. E a gente precisa botar aquela roupa ali para fora. Pastor, vai doar? Vamos doar, R$1 cada um. Só posso continuar, dona Isabel? Vou continuar aqui. Uma ofertinha, R$1. Ah, não tem, tá duro? Tudo bem, pode levar. Outro dia você abençoa a igreja. Mas não vamos sair dando não, porque as pessoas não valorizam muito não. Vamos fazer ali, né, a campanha, fazer uma barraquinha, botar uma barraquinha ali e vender baratinho. Quem chegar e ficar olhando, não tem? Escolhe aí um negocinho aí, leva para você. É melhor dar do que receber, sabia, irmãos? Porque quando você doa, você alegra o teu coração. E o coração de quem está recebendo mais alegre ainda fica. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não se, quando o pastor fala alguma coisa aqui, não é que o pastor está irado, não. É precauções, são harmonias que nós devemos ter, né? Essas coisas. Por exemplo, já falei com o irmão Nivaldo, isso aqui vai acabar. Ó. Eu fui lá em cima, está muito feia aquela telha lá, foi feita errado. Né? A gente vai consertar isso. Já estou vendo uma pessoa para fazer essa fachada da igreja, bota essa igreja bonita, chapiscar isso aqui, né? Porque a aparência, ela engana, mas a boa aparência, ela atrai. A aparência engana, né? Mas a aparência também, ela não atrai. Então, né? Uma moça toda despentilhada, toda feia, toda mal trajada, qual é o rapaz que vai olhar para ela? Lembra da Rabuzel? Né? Não é verdade? Quando ela foi para aquela, foi a Rabuzel que foi na carruagem, né? Foi a Rabuzel? Foi qual? Hein? Foi uma princesa aí, né? Que tinha 3 irmãs que maltratavam ela, e ela, né? Ah, Cinderela! A Rabuzel é o negócio do cabelo, né? Mas ela não é feia, ela não atraiu o príncipe quando ela foi toda bonitona, e depois do príncipe foi lá, ela perdeu o sapatinho. Pensou se ela pesasse, se ela calçasse 44, o príncipe ia procurar ela. Ela calçava 36 ou 37, né? Então, meus irmãos, vamos viver uma vida saudável, obedecendo a voz do Espírito Santo. É difícil, irmão. Já falei para vocês que eu já vacilei com o Espírito Santo. Se para mim, pastor, é complicado, às vezes para a ovelha também é, mas é possível. É possível, porque Paulo está dizendo, sejamos o que? Compassivos. O que é uma pessoa? Olha só, antes sedes um para com os outros, o que? Benigno. Benignidade está associada ao caráter, e o nosso caráter hoje é um caráter cristão. Nós somos bons um para com o outro, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque o Espírito Santo habita em mim, e ele diz que eu preciso ser compassivo com os irmãos, ser benigno, usar de bondade para com ele. Paulo está dizendo, antes sedes uns para com os outros, benigno. Aí ele ainda fala assim, sedes também compassivo.
Aí esse compassivo aqui tem a ver com ser misericordioso. E o que é misericórdia? Misericórdia nada mais é do que eu usar de carinho, eu usar de respeito. Eu tenho que ter carinho pelo irmão, eu tenho que ter respeito pelo irmão. Isso me dá a condição de ser afetuoso com o irmão. É distribuição de afeto. Eu tenho que ser benigno, né? Eu tenho que ser realmente uma pessoa de mostrar o meu caráter cristão, de ser uma pessoa de índole, onde eu tenho prazer em ser cortês com irmãos. A falta de cortesia nos dá tristeza. E eu tenho que ser o quê? Uma pessoa respeitosa. Eu tenho que... Aí vem aqui, e perdoando-vos uns aos outros. Olha só isso. Eu tenho o poder de perdoar os irmãos? Como homem natural não tenho não. Mas agora a minha nova natureza, quem provou do perdão de Deus, tem poder para perdoar o outro. Porque o perdão é a dádiva de Deus. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Se eu fui perdoado por Deus, então o poder de Deus me dá a condição de perdoar meu próximo. Isto quer dizer que o perdão está associado e ele está composto diante de um coração que é um coração que provou do poder de Deus. E se ele provou do poder de Deus, logo ele manifesta o perdão de Deus para com aqueles que devem ser perdoados por mim e por você. Então, quando Paulo está dizendo isso, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus precisa ser obedecido. Segundo, eu preciso estar longe de toda amargura, cólera, gritaria, ira, blasfêmias, malícia, né? Terceiro, eu preciso verdadeiramente ser uma pessoa benigna, bondosa. Eu preciso ser uma pessoa misericordiosa. Eu preciso ter o espírito de perdão para que a minha vida seja saudável. Inclusive, meus amados, esse tema aqui, esse versículo 32 aqui, né? Antes sedes uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos aos outros, como também Cristo vos perdoou, é o tema deste ano da nossa convenção, é a divisa. E o tema da nossa convenção esse ano, da Convenção Batista Brasileira, eu pelo segundo ano, né, na minha vida de 30 e poucos de pastor, é a segunda vez que eu não vou à convenção. Não fui porque estamos aqui com os irmãos, né? E terceiro, porque essa pandemia também, então não quis arriscar. Mas o tema é: busquemos a paz com misericórdia. O tema deste ano da convenção e eu vou pregar muito sobre isso aqui, o tema da convenção é: busquemos a paz com misericórdia. Quer dizer, com todos, quando nós estivermos buscando a paz, devemos usar de misericórdia. Portanto, meus amados e minhas queridas irmãs, a nossa vida será saudável se você obedecer este princípio. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, esteja longe de toda malícia e pratique, né, a benignidade, pratique a misericórdia, pratique o perdão, e Deus irá nos abençoar profundamente, e a nossa vida será saudável, irmão. A vida aí fora é uma vida de dor, de tristeza, de angústia, de impureza, de malícia. Mas se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura, então ela pode todas as coisas. Amém? Tenhamos uma vida saudável, e logo, para ter uma vida saudável, nós precisamos ser também corajosos. Hino 469: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu.